Nós vamos finalizar aí o capítulo de número 13 do Evangelho de Mateus, versículo 52 e versículo 53. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom é estarmos aqui, meus irmãos, louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome e dando a Ele o louvor e a glória que lhe é devida. Estou pegando aqui que eu fiz umas anotações depois de impresso, ainda fiz umas anotações de última hora aqui. Todos acharam aí? Está no telão, né? Então vamos lá. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Glória a Deus por isso. A minha Bíblia, a linguagem está um pouquinho diferente. Até vou ver qual que é essa aqui. Essa aqui é a versão revisada João Ferreira de Almeida. Aqui diz que é de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego. E disse-lhes: por isso todo aquele escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que muda é porque fala a respeito do discípulo e esse pai de família, esse proprietário. Soberano e eterno Deus, te damos graça nesta noite pela tua santa e gloriosa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui hoje, louvando o teu nome com a tua igreja e podendo ministrar como pastor, com zelo, com amor, com responsabilidade, a palavra do Senhor para o teu povo nesta noite. Abençoa também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que possam, Senhor, também serem fortalecidos, edificados por esta palavra em nome de Jesus. Podeis tomar assento. Irmãos, eu achei muito interessante porque eu estava meditando nesta exposição da parábola de Deus aqui, essas parábolas do reino, que nós estamos estudando, o capítulo 13 rico, riquíssimo. Já nos deu aqui um mês de terça-feira, né? Capítulo 13. Isso é porque a gente não está assim tão aprofundado, porque se for olhar, a riqueza é tão grande desse capítulo, e encerrando acerca desta parábola, eu acho interessante porque no versículo 51, volta aí para mim o 51, Tiago, por favor. Disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Jesus, ele estava no versículo 51, ele teve uma preocupação não apenas de ministrar a palavra, mas de atingir o objetivo, que era o entendimento acerca desses ensinamentos que Jesus queria trazer para o coração dos seus discípulos. Deus abençoe a irmã Zélia, ficou muitos dias em Goiânia, acho que mais um mês, cuidando do netinho, mais de mês. Deus abençoe a irmã Zélia. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a preocupação de Jesus, não é apenas que nós possamos ler a palavra, mas que nós venhamos entender os propósitos da palavra de Deus para a nossa vida cristã. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, mas ela é poderosa em Deus para transformar as nossas vidas, para nos orientar, para nos fortalecer
E nós vemos que, principalmente, irmãos, nos últimos dias em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos entender o que o Senhor está falando com o seu povo. O propósito de Deus para o seu povo. Nós vemos que Jesus ele tinha uma grande preocupação, porque ele sabia que os seus dias estavam se findando e que ele estaria breve cumprindo o propósito de Deus, do Calvário, da morte, da ressurreição, e retornaria para a presença do Pai. Mas os seus discípulos seriam as pessoas responsáveis que daria continuidade à mensagem do Evangelho, à mensagem do reino de Deus, e por isso eles não poderiam ficar com o coração duvidoso, até porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele não quer que crente fique confuso. Esse não é o propósito do Senhor. O propósito de Deus é que nós venhamos entender, compreender os princípios do reino, viver o reino, pregar o reino e um dia ir morar neste reino. Mas para isso, nós precisamos nos atentarmos para o que o Senhor estava mostrando acerca desta palavra. Aqui Jesus está falando não simplesmente de alguém que leu ou refazia, repassava, mas ele também está falando de alguém que aceitou o propósito da palavra de Deus para que pudesse também ser um discípulo. É interessante porque o versículo 53, 52, desculpa aí, põe aí, Tiago. Jesus fala sobre esse escriba, mas ele chama ele de um escriba instruído. Veja a diferença de uma pessoa instruída e de uma pessoa que apenas conhece a lei, mas não conhecia a nova aliança. Mas esse escriba, ele permitiu, e nós vemos que Jesus estava falando de um escriba, de alguém que se fez, na linguagem que eu tenho, por isso todo escriba, dobrei a língua, meu Deus, que se fez discípulo do reino dos céus. Ele diz, alguém, primeiro, que abriu o coração, permitiu ser instruído, discipulado. Eu acho interessante isso aqui, porque muitas vezes, irmãos, nós não temos um maior conhecimento, uma maior intimidade com o Senhor, e às vezes não somos tão usados como o Senhor gostaria de nos usar, ou quer nos usar, melhor assim dizer, porque muitas vezes nós não aceitamos, não abrimos o coração para sermos instruídos. Achamos que estamos crentes há muito tempo e que a gente não precisa aprender mais nada. Eu ficava, quando eu estava fazendo terminando, eu já estava aqui, já no final, bem antes da pandemia, bem antes, que eu estava concluindo a faculdade teológica, eu tinha que ir para Goiânia para estar fazendo ali. Eu ficava muito admirado do pastor, lá do Jardim América, pastor Washington, pastor presidente lá, já da cabecinha branca. Juvenil Certo. Irmão, ele formou junto comigo. E bem de idade. Eu vi um pastor presidente na sala de aula, aprendendo. Irmãos, já está de idade, jubilando. Se for olhar, vai dizer, para que ir para uma faculdade teológica? O que esse irmão está fazendo aqui, já de idade? Mas ele estava lá no dia da formatura, bonitinho, com a beca, formando, recebendo o seu diploma, de alguém, irmãos, que permitiu, não permitiu que o título, que a posição o impedisse de ser instruído. Sabe o que isso significa? Fome pela palavra, sede de aprender mais de Deus, coração aberto para ser instruído pelo Senhor, e aquilo me admirou muito, inclusive foi falado sobre ele no dia lá,
Irmãos, isso é coisa maravilhosa, porque às vezes a gente coloca na mente, já estou velho, não preciso mais disso, do jeito que eu já estou, tá bom. Irmão, não tem nenhum parâmetro bíblico para isso, respaldo para a gente ter esse tipo de conversa. Mas pelo contrário, a Bíblia nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Precisamos abrir o coração. Irmãos, até uma criança Deus usa para nos instruir. Pequenos detalhes, Deus está nos instruindo. Precisamos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu quero ser alguém que permite ser instruído. Não é porque eu sou pastor, irmão, que eu sei de tudo. Não. Tem tanta coisa que todos os dias eu sou instruído. Estudando para levar na rádio, estudando para minha edificação, lendo a Bíblia. Tem dia que às vezes é tarde da noite, eu lembro de um versículo aí, e aquilo me chama a atenção, eu disse, eu vou saber mais sobre esse versículo. Vou lá nos meus livros, vou na internet, porque era para pregar na igreja? Não, porque aquilo veio no meu coração, Deus falou comigo naquela palavra, e eu quero aprofundar naquela palavra. E é maravilhoso, e às vezes eu compartilho com a pastora e diz, como a palavra de Deus é maravilhosa. Olha esse versículo, a profundidade dele. Então, o Senhor, ele faz uma comparação. O que nós entendemos que um escriba, quem era um escriba? Um mestre da lei. Um homem que já era mestre. Não era uma pessoa que não conhecia. Era um mestre, irmão. Jesus está falando acerca de mestre da lei. Um homem que entendia de ponta a ponta o que era a lei. Mas aquele homem, ele não estava apenas preso às coisas velhas que ele tinha aprendido, mas ele abre o coração para entender que havia coisas novas chegando para Israel e ele queria ser instruído acerca destas coisas. O próprio Nicodemos foi um homem que fez isso. Ele vai ter com Jesus de noite e ele pergunta, Senhor, o que fazer para herdar a vida eterna? Me fala sobre o reino. E Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. E Jesus começa, e aí ele fica confuso e diz, mestre, mas como pode? Eu sendo um homem velho, voltar lá no ventre da minha mãe, talvez nem mãe ele tivesse mais. Aí Jesus disse, Nicodemos, tu és o mestre em Israel e não pode entender essas coisas? Se eu te falar então das outras coisas celestiais, é que você vai ficar confuso. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. O instrutor Espírito Santo, porque a gente não lê Bíblia sem a companhia dele. Nós precisamos, eu aprendi desde que eu aceitei Jesus. Fui instruído pelo meu pai na fé. Ele dizia assim, olha André, sempre que você for ler a Bíblia, nunca leia a palavra sem antes orar e pedir a companhia do Espírito Santo. Porque é o único livro que nós lemos e o autor está presente. Eu nunca esqueci disso. Então, sempre que nós vamos ler a palavra, vamos buscar a presença do Espírito Santo, porque o diabo também pode usar a palavra para confundir a nossa mente e nos levar a caminhos de heresia. Por isso é importante. Por isso, nós temos que nos atentarmos para estas coisas. E a pergunta de Jesus, ela foi muito importante. Vocês entenderam isto? Porque como cidadão dos céus, irmãos, pode falar da sua cidadania. Como que eu posso chegar lá nos Estados Unidos e falar algo sobre o Brasil, se eu não sei nada, mas eu sou um cidadão brasileiro? Mas não sei. É impossível alguém dizer, olha, a não ser que nasceu lá e tem dupla cidadania e não conhece nem o Brasil. Mas, do contrário, se eu sou desta pátria, eu vou saber muitas coisas sobre esta pátria. E tem muitas coisas que a gente vai estudar, para a gente ver. Nós passamos a entender. Irmãos, e se a minha pátria é o céu, eu preciso de compreender as coisas do reino. Eu preciso de entender o que é ser um cidadão dos céus.
O que é ser um servo de Deus, um discípulo e alguém que Deus levanta e alguém que Deus usa para instruir a outras pessoas. Mas por isso que a Bíblia nos diz: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como os vossos pais fizeram lá no dia da provocação. Lá nas cartas que o Senhor revela para João no Apocalipse, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. É necessário, irmãos, a gente abrir o coração, os ouvidos, para desejarmos, entendermos, sermos instruídos. Eu já vi crente falando que não gosta de vir para a culto terça-feira. Ah, não, é só chicote. Eu não quero ser instruído, irmão. Não quer ser. Porque quem quer ser instruído está dizendo: Senhor, fala mesmo. Se eu estou errado, passa o prumo, conserta. Eu quero estar na presença do Senhor. Irmãos, o crente que quer ser instruído, ele não tem medo de culto de terça-feira. Ele não tem medo de encontro de casais. Ele não tem medo de um seminário. Ele não tem medo. Sabe por quê? Porque ele quer ser instruído. E que coisa boa, irmão. Às vezes eu estou sentado aqui, Deus usa os pregadores, até irmãos aqui da igreja, e é uma chibatada em mim. E às vezes o irmão nem sabe. Porque se ele soubesse, talvez ele não ia falar, porque ia falar: vou incomodar o pastor. Mas Deus fala. E eu saio daqui dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor usou o teu servo. E realmente eu achei que ainda não tinha, mas isso ainda tem um pouquinho de coisa na minha vida que eu preciso de libertar em nome de Jesus. É maravilhoso, irmãos, sermos instruídos pelo Senhor. Porque quem é instruído pelo Senhor não anda cambaleando de um lado para o outro. Quem é instruído pelo Senhor, ele não vive de igreja em igreja, de movimentos em movimentos. Quem é instruído pelo Senhor, ele tem uma fé arraigada, uma fé fortalecida, ele tem um amor verdadeiro em Cristo Jesus, ele ama o Senhor, ele ama a palavra, ele ama estar nos átrios da casa do Senhor, porque abriu o coração para ser instruído. Por isso que Eli, quando ele entende que Deus estava querendo falar algo, instruir algo na vida de Samuel, ele imediatamente instrui Samuel como Samuel deveria fazer. Ele disse: olha, quando você ouvir a voz, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ou seja, pode falar, Senhor, que eu estou aberto para todas as instruções que o Senhor quer me dar. E é assim que a gente deve vir para o culto. Quando for o momento da palavra, diga: Senhor, me instrua nesta noite, use a tua palavra, porque o teu servo quer ouvir. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando ele diz o teu servo ouve, ele está dizendo alguém que está pronto para executar aquilo que o Senhor quer que o seu servo faça. Aleluia! E isso é importante na nossa vida. Isso é maravilhoso na nossa vida, quando nós temos um coração ensinável. Lá em Provérbios capítulo 3, ele diz: não te estribes do teu próprio entendimento. Não te estribes. Por isso que o achismo, ele não tem lugar na igreja, irmão. Aqui não é eu acho. Ah, eu penso. Não, isso aí é lá fora. Aqui, assim diz o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Aleluia. É a palavra, meus irmãos. Olha, meus irmãos, eu acho que vocês devem comportar desta maneira. Não, irmão, estou errado. Então eu tenho que buscar na palavra e dizer: irmãos, a Bíblia diz que nós devemos andar assim. A palavra do Senhor nos instrui a andarmos desta e desta maneira. Eu não posso viver um crente de achismo, porque quando eu entro pelo achismo, eu não tenho certeza, eu não tenho convicção, eu deixo dúvidas, eu abro lacunas. Mas quando eu tenho convicção, eu prego com autoridade. Eu vivo debaixo da autoridade da palavra, porque eu tenho convicção da palavra de Deus. Quando nós temos essa convicção, é isso. Mas para isso, nós precisamos exatamente disso, né? Nós precisamos, até mesmo para nós comunicarmos às pessoas que estão ao nosso redor. Pedro disse que nós devemos ter esse entendimento, porque quando alguém pedir a razão da nossa fé, nós estamos instruídos para dizer para a pessoa: ah, eu sou crente por quê? Ah, porque eu sinto bem na igreja, eu gosto dos louvores, eu gosto de estar na igreja, eu gosto do pastor, eu gosto da pregação.
Irmão, você pode gostar de tudo isso, mas isso não é a razão para você ser crente. A razão de nós estarmos aqui é porque um dia nós tivemos um encontro pessoal com Jesus. Entendemos que o Senhor veio para nos resgatar, para transformar a nossa vida. E nós reconhecemos que vivíamos na vida de pecado, pobre, vil, mas um dia Jesus nos encontrou e abraçamos a fé salvífica em Cristo, a nova aliança. E hoje nós vivemos debaixo da graça do Mestre, pela graça, e seremos salvos pela graça de Deus. E é importante, discorrendo aqui, para nós terminarmos essa parábola do capítulo 13, essas parábolas, Jesus, ele faz uma comparação a esse escriba, como eu já falei, que certamente se tornou um seguidor de Jesus, compreendendo e ensinando os mistérios do reino. E aí ele diz que é como um homem proprietário, é um homem que encontra um tesouro, é um homem que vai buscar coisas velhas, é um homem que vai buscar coisas novas. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre isso, acerca desse versículo. Primeiro, irmãos, que nós entendemos acerca do livro de Mateus, ele vai referir, eu coloquei aqui, 24 vezes, ele menciona acerca dos escribas. E, além de retratá-lo, eu coloquei algumas coisinhas aqui, acerca dos escribas. Professores, especialistas, jurídicos e autoridades religiosas daquela época. Então, Mateus, muitas vezes, falando sobre os escribas, os fariseus, Jesus ele destacou muitas deficiências deles, de certa forma que ele retrata eles em algumas passagens bíblicas como pessoas que tinham atitudes negativas. Pessoas que tinham atitudes negativas. Eles trabalhavam, ensinando, tinha influência muito grande religiosa, mas não entenderam acerca do reino. Não compreendiam acerca do reino. O que eu tiro de lição também para mim? Eu posso ser pastor, ter vários cargos na casa do Senhor, ensinar e não entender as coisas do reino. Eu já vi, até nessas redes sociais, a pessoa dizendo assim, eu era pastor, eu até dirigi igreja, e aí pergunta, mas o que aconteceu com você? Eu tive um encontro, eu entendi que eu precisava de adorar também Maria. Bom, você for lá no YouTube, você vai encontrar um monte de coisa dessa. Não vale nem a pena. Mas, aí você fica olhando e pensando, se Deus nos tirou do mundo, se o Senhor nos resgatou de muitas coisas da nossa vida, e agora eu vou me deixar levar por uma visão, por um sentimento, por um engano, e é exatamente isso que acontece na vida de muitos cristãos, de muitas pessoas, que você fica boquiaberto e pensando, meu Deus, mas pregava, mas ensinava. O que aconteceu? Muitas vezes, irmãos, como esse escriba aqui, Jesus está mostrando que ele aprendeu, ele não desprezou as coisas velhas. Que as coisas velhas são essas? É o Velho Testamento, as coisas que estão instruídas lá, para um bom andamento, para uma comunhão com Deus, testemunho de homens que serviram a Deus, a escolha do Senhor, a maneira que Ele fez com o povo de Israel, a forma que Deus trabalhou com aquela nação, a maneira que Deus tratou, a forma que Deus amou, a forma que Deus cuidou daquela nação, tudo está registrado, mas também lá no Velho Testamento,
já estava apontando todas as coisas para a nova aliança, para Cristo. E esse escriba, discípulo, ele abriu o coração para entender isso. Essas coisas novas é a nova aliança, é o sacrifício de Cristo, é o aceitar, é viver uma vida para Cristo, sabendo, compreendendo que Jesus é aquele que veio para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido, que Ele é o Messias. E é isso que esse escriba que o Senhor usa na parábola, ele se fez discípulo. Ele disse, olha, eu conheço, eu sou o mestre da lei, mas eu abro o meu coração para entender o que os profetas estavam falando acerca de Cristo. E eu agora quero viver também coisas novas. Eu quero viver a nova aliança. Irmãos, isso é importante. Não é essas linguagem que está por aí, né? Falando de coisas novas, mas é novidades do mercado. Gospel, é novidade de pregadores que estão aí buscando, como diz o outro, likes, cliques, né? Fazendo lá, clica lá, dá o seu like. É muito mais do que isso. E nós não vivemos presos a essas coisas, porque senão a gente se frustra. Até congresso, irmão. Se você for toda semana para um congresso, você fica cansativo. Fica enfadado. Se a gente ficar o tempo inteiro só nas redes sociais vendo pregação, você enfada. Você acostuma. Por isso que a Bíblia diz que tudo na vida do cristão é temperado. Tudo na nossa vida. Nós temos o nosso momento devocional para nós aprendermos, alimentarmos, buscarmos o renovo do Senhor. Mas depois, irmão, a gente não pode fazer como Pedro, que estava lá naquele momento da transfiguração, e ele disse, Senhor, a glória aqui é tão boa, o lugar aqui é tão maravilhoso, vamos ficar aqui? Eu estou disposto a fazer 3 tendas aqui, nem preciso preocupar com tenda para mim. Eu faço uma para Elias, eu faço uma para Moisés, eu faço outra para o Senhor. Aí Jesus disse, vamos descer. Quando eles descem, chegou lá embaixo, tinha um problema. Os que ficaram não estavam dando conta de libertar aquele menino. E o pai já estava nervoso. E aí, Jesus vai lá e liberta aquele jovem. E os discípulos vão embora, e quando vão no caminho, chegam em casa, eles questionam, o que aconteceu conosco? Por que a gente não deu conta de libertar? Mas eles estavam lá embaixo, irmãos, discutindo quem era o maior. Eles não estavam no espírito. Eles não estavam buscando ser instruídos, a servir, a estar, mas eles estavam em discussões desnecessárias. Quantos crentes não são instruídos? Porque em vez de quererem ser instruídos, estão apenas, como Paulo diz, brigando por causa de genealogias, de coisas que não traz instruções, que não fortifica a vida espiritual, que não nos traz fortalecimento. Quando a gente faz seminário, os professores às vezes lançam algumas questões, e eu vejo que tem gente que fica preocupado com o tamanho da barba de Arão, porque aquele óleo descia, né? E outros ficam preocupados. Ah, mas o dilúvio foi parcial ou total? E entram por essas questões loucas. É a mesma coisa da gente entrar para o seminário e dizer, de onde vem Deus? Como nasceu Deus? E pessoas entram nessas questões loucas. Mas Jesus estava dizendo, o que é necessário é instruir, é aprender o propósito que eu vim para esta terra, para salvar, para libertar, para restaurar. Eu sou o Messias prometido, eu sou o único que pode livrar a alma de alguém do inferno e fazer morar no reino dos céus, trazer paz, alegria, renovo, perdão, restauração. Esse é o propósito, de pegar o pecador e levar a Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, não há outro mediador, só Jesus salva, só através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse escriba entende isso, ele abre o coração para isso, e ele fala sobre esse pai de família, e eu fiz alguma anotação sobre
o que o pai de família naquele dia, naquele tempo fazia? Ele sempre tinha umas economias. Irmãos, é tão bom quem tem umas economias, né? Agora dura quando a gente não tem nada e precisa, e aí a coisa piora. Mas os pais de família daquele tempo, aqueles homens, eles tinham baús. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de uns baús que tinha lá na casa da irmã Maria Dias. Tão forte de madeira que a gente chegava e podia sentar neles. Então, naqueles baús, guardava-se os seus tesouros ali. Colocavam lá. Aleluia. Se tem alguém aqui, irmão, fala onde está o baú para seus filhos, porque tem gente, irmão. A gente vê aí, gente que depois de algum tempo alguém foi tirar lá, desmanchar uma casa, aí achou lá umas caixas cheias de nota ainda, da época antiguíssima, que perderam o valor. Mas aqui nós vemos alguém que pega, vai ali, e lá dentro daquela caixa, dentro daquele lugar, ele tem coisas valiosas. Ele aprofunda. Não tem aqueles caça-tesouros? Vocês veem que eles fazem de tudo, até aprofunda no fundo do mar, naqueles navios que afundaram, naufragaram, em busca de tesouros. E quando ele está nos relatando isso, é semelhante a um homem proprietário que tira dos seus tesouros coisas novas e velhas. Eu acho que se muita gente soubesse que isso teria valor hoje, teria guardado para vender nos dias de hoje. Irmão, você pega uma panela daquela de ferro hoje, o povo quer R$500 numa panela daquela. Aquelas panelas, eu lembro da minha avó, colocar até água para cachorro, quebrava o cabinho, tinha um cabinho, quando o fogão de lenha queimava aquele cabinho, não trocava, punha lá. E hoje elas custam caro. Máquinas antigas, coisas antigas, que têm o seu valor hoje altíssimo, estantes, coisas antigas. E tem muita gente, irmão, que paga caríssimo por objetos antigos. Então, o que nós vemos aqui? A palavra de Deus, ela nunca perdeu o seu valor. O Velho Testamento é um tesouro que nós temos, aonde nós tiramos lições importantíssimas das promessas de Deus, do cuidado de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus. Ele disse, ele vai lá no seu baú. E ele não desprezou, ele tem coisas antigas lá. Ele tem coisas de valor lá. Ei, irmão, principalmente nós que já temos uma caminhada na fé, a gente traz no nosso baú muitos ensinamentos que nós aprendemos, que ainda hoje nos sustenta a nossa fé, e a gente permanece adorando a Deus, glorificando ao Senhor, adorando a Deus. E um crente que aprendeu a palavra do Senhor de forma correta, irmão, jamais ele aceita alguém desprezar ou menosprezar o Velho Testamento. É claro que existem coisas que era para aquele tempo dos rituais sacerdotais. Hoje a gente não precisa mais de trazer um bode aqui, um touro, porque o sangue de Jesus foi o suficiente. E é isso que aquele escriba entendeu. Ele entendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista pregou. Ele entendeu isso. E aí ele vai lá e ele busca tesouros valiosos. Irmãos, quando você lê o Velho Testamento, saiba que são tesouros valiosos, experiências maravilhosas. E é interessante, porque tem muita gente que fala mal do Velho Testamento, mas vive pregando a viúva sem nada, vive pregando a história de José, vive falando de Ana e de várias outras pessoas que viveram, que andaram com Cristo, com Deus. E é isso que ele entende. Ele diz, tudo o que eu aprendi, como mestre da lei, eu aprendi, mas eu não posso menosprezar ou desprezar as coisas novas que Deus tem para o seu povo. É isso que nós entendemos.
É isso que é algo importante. Os ensinamentos de Jesus, a revelação da nova aliança, era as coisas novas que nós entendemos, que nós aprendemos. Para isso, o que aquele homem vai lá no fundo do baú buscar? Sabe o que isso também traz de lição para nós? Profundidade no discernimento. O crente precisa ter profundidade. Aqui ele foi lá no fundo do baú. Ele foi encontrar coisas velhas, que estavam lá. Profundidade. Irmãos, nós precisamos ter profundidade nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos de entender. Existem muitas coisas que Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, a igreja do Senhor, ela trouxe muitos bons costumes. Aí as pessoas dizem, não, mas isso é coisa de homem. Mas existem bons costumes. Eu fico observando, eu sempre comento isso com Miriam, a pastora, sempre eu comento com ela. Falando da nossa igreja, eu disse assim, Miriam, antigamente um crente tomava coca, era disciplinado. E aí as pessoas, eu tive uma irmã em Cristo que estudou comigo, ela foi disciplinada porque ela tomou refrigerante. Aí hoje você vê os médicos falando o quanto refrigerante, eu ainda tomo, irmão, mas Deus vai me libertar. Mas não sou viciado não, tá? Mas o quanto os médicos falam justamente sobre o refrigerante. Aí quando eu escuto isso, a gente está vendo alguma coisa, eu falo para a pastora Miriam, os pastores antigos tinham razão. Eles estavam cuidando da saúde dos crentes e muitos não entenderam isso. São bons costumes que tinham. Aí a gente vê hoje, quando os crentes foram disciplinados da televisão, é claro que teve coisas que foram muito radicais, irmãos. Mas a gente vê hoje os artistas de televisão dizendo que não deixam os seus filhos assistirem nem as suas novelas que eles fazem. Veja aí, meus irmãos. E aí a gente não fica com discernimento. A gente não quer ser instruídos. E quando nós vemos a palavra, irmãos, a palavra está nos instruindo. Eu estava vendo algo de Romanos 12 e assistindo alguns irmãos que fazem parte de uma instituição que trabalham principalmente com crianças, e eles falando exatamente isso, que perdemos as instruções do culto doméstico aos nossos filhos, do marido com a esposa. Estamos perdendo isso. E ela disse, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos deixando a nossa mente ser tomada pelas coisas deste mundo. E estamos aceitando todas as coisas entrando devagarinho na nossa vida. E estamos achando isso normal. E quando o pastor vai instruir para uma família, posicionamento com os filhos, as famílias não querem. O pastor é radical. O pastor é quadrado. O pastor é do tempo antigo, as coisas mudaram. Irmãos, as coisas mudaram para pior. Existem coisas que facilitaram a nossa vida, sim. Mas quando se diz em relação à mente, ao que estão inserindo, ao que estão jogando para a gente comer, é tanta baboseira. E é por isso que nós precisamos de aprofundarmos, termos profundidade na palavra de Deus, para rebatermos estas coisas e vivermos a nova aliança, o Velho Testamento, como instruções para a nossa vida, como algo importante, como uma ponte que nos conduz até a nova aliança. E é isso que ele está falando, extrair tantos os ensinos já conhecidos, com o entendimento, quanto aquilo que Deus queria revelar através da nova aliança.
E foi isso que Jesus fez a comparação. De alguém que almejou, de alguém que decidiu aquilo que ele já sabia, mas ele queria aprofundar mais. Ele queria ter uma profundidade. Parece que quando a gente fala de profundidade, nós vemos a revelação de Ezequiel. Ezequiel, né, que desceu os artelhos nas águas. E o Senhor disse, vai entrando mais. Aonde está dando a água? Não, está lá no calcanhar, nos artelhos. Entra mais. Aonde está batendo? Está no joelho, vai entrando mais. Até de repente que já tampou tudo e ele tinha que nadar. Mergulhar. Irmão, não se acomode com a água apenas nos seus artelhos. Deus quer mais profundidade. Em nome de Jesus, amada igreja do Senhor, alimente-se mais da palavra. Irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra, fortalecer, buscar conhecimento da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vendo tantas pessoas se afastando da verdade e deixando ser levadas pelo engano, por espíritos enganadores, pessoas que tiraram várias instruções, mas colocaram lá no seu tesouro e não foram mais rever. Mas em nome de Jesus, que esta geração se passe, mas nós permanecendo firmes com o Senhor, que nós não venhamos ser levados por ventos de doutrinas, por espíritos demoníacos, enganadores. Precisamos ser mais firmados na palavra, buscarmos instruções. Estou em dúvida nisso, eu não vou em fonte errada, aonde vai perturbar a minha mente, vai me deixar confuso, vai fazer eu negar a minha fé, vai fazer eu desistir daquilo que eu aprendi. E de forma correta, nós precisamos buscar profundidade na palavra de Deus, irmãos. E eu fico encabulado, porque tivemos tempos de tantos irmãos analfabetas, mas são pessoas, irmãos, que vinham para o culto, não sabiam ler, não sabiam escrever, mas guardavam no coração. Ninguém fazia esses crentes desviar da fé. E sabia versículo de cor e salteado. E pregava. Eu já falei dele aqui, a gente tinha um irmão, um vice-pastor. Quando eu aceitei Jesus, me converti. Ele era vice-pastor do pastor Osmar, o irmão José Neves, presbítero. E o que acontecia? Aquele homem, pastor Osmar, dizia, hoje o irmão José Neves vai pregar. Aí ele subia no altar e dizia para um dos obreiros, leia para mim, tal. Não tinha retroprojetor, não tinha nada. Aí ele passava o microfone e o irmão lia o versículo para a igreja, com a igreja. Irmãos, e aquele homem pregava, e as lágrimas desciam, e o coração aquecia, porque ele se aprofundava com o Senhor. Ele acordava pelas madrugadas para orar, e ele dizia para a esposa, lê para mim essa palavra. Deus falou comigo, leia para mim. Irmãos, é tão maravilhoso. Ele já partiu para o Senhor, mas ninguém nunca roubou a sã doutrina do seu coração. Ninguém nunca levou ele para caminhos tortuosos. Morreu e não negou a sua fé em Cristo. Porque ele pôde compreender, ele abriu o coração para ser um coração ensinável. E ele não tinha vergonha. Ele não tinha culpa de ser analfabeto. Os pais muito pobres, trabalhando o sol, de sol a sol, para ganhar 1 litro de banha, para poder fazer pelo menos um feijão para a família. Mas ele abraçou a fé em Cristo. E ele entendeu a nova aliança. Ele entendeu o que era uma vida com Cristo, o que era viver a palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, que a palavra do Senhor é santa, que a palavra do Senhor é poderosa, que a palavra do Senhor é viva,
que a palavra do Senhor é eficaz e ela é como espada de dois gumes. Ela penetra, dois gumes, ela penetra até o profundo da alma. Nós não precisamos de invenções. Nós não precisamos de coisas que venha tirar, querer acrescentar ao Evangelho. A palavra do Senhor, ela já é tudo que nós precisamos. E muitos crentes que antes diziam algo, hoje se deixaram levar e apenas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia não contém. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Coisas que aconteceram no Velho Testamento, a Bíblia diz que foram escritas para ensino nosso, para aprendizado nosso, para a gente não cair nos mesmos pecados, para a gente não entrar pelos mesmos caminhos, caminhos da ingratidão, caminhos de distanciar do Senhor, de voltar à idolatria, de sermos murmuradores, rebeldes, desobedientes. Tudo isso está escrito para ensino nosso, para que nós possamos viver uma vida na nova aliança, em Cristo Jesus, mas andando em novidade de vida. E isso é o que nós vemos na palavra, e isso é o que nós compreendemos, as coisas do Senhor, e a gente ensina os outros, porque esse tesouro, ele pode ensinar, instruir as pessoas sobre a verdade do reino, ajudando-as a abrir os olhos para a mensagem de Cristo. Deus coloca uma empregada doméstica dentro da casa de Silvio Santos. E através da vida daquela empregada, a mulher de Silvio Santos conhece Cristo. Irmãos, olha, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não vou fazer o ser pego. Até um alerta, viu, irmão? Isso já há muitos anos. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Só que sem curso teológico. Nosso Ministério de Madureira não consagra, ordena missionárias, evangelistas e pastores. É preciso, então corra atrás, se você almeja o episcopado. E nós vemos algo interessante dentro disso, que nós precisamos de buscar isso, para ensinar a outros. Irmãos, eu não sei nem contar quantas escolas dominical na minha vida eu tenho. Eu não venho para a escola dominical só porque eu sou pastor, porque eu conheço muito pastor que não vai nas escolas dominical da sua própria igreja. Mas porque eu tenho vontade de aprender, irmã Maria. Eu tenho necessidade. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu vou para a reunião de obreiros que o pastor Josué diz assim, trouxemos o pastor fulano de tal e hoje ele vai ensinar aqui a nós, os pastores. Não tem como, às vezes, não derramar uma lágrima e dizer, Jesus, obrigado porque o Senhor me abasteceu nesta noite para que eu possa ir para a nossa igreja e, renovado, ensinar e conduzir o rebanho que o Senhor colocou sobre nas minhas mãos. Colocou o cajado. E nós precisamos disso. Irmão, nós temos filhos para ensinar. Mas eu já estou velho. Tem netos. Os seus netos, Levi, a mãe quase não deixa ele pegar, ele não tem coisa de celular. Mas ele é inteligente, aquele menino. Ele viu o Mateus, pastora Luci, tocar o piano lá em casa. Só uma vez ele olhou. Quando ele chega lá em casa pela segunda vez, ele puxa a parte do piano direitinho. Ele vai ao botãozinho que ele só viu uma vez, o Mateus ligar. Ele senta na banqueta, ele pega o caderno de música, de partitura, e ele muda a folha, e ele senta lá e ele começa. 1 ano e meio o menino tem. É inteligente. O Asaf é inteligente, as crianças. E aí, nós como pais, como avós, precisamos estar, irmãos, profundo na palavra para ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar para quando for mais velho, para a faculdade, para as amizades, eles sabem como se comportarem, como viverem. Você pensa, vovô e vovó, que aquele netinho Deus colocou lá na sua casa só para você olhar? Não. Deus está dizendo, você tem bagagem, ensina essa criança no caminho que deve andar. Ensina as coisas para elas.
as coisas velhas e as coisas novas do Senhor. Ensine, mostre, aleluia, sobre a verdade do reino, dentro da própria igreja, irmãos. Às vezes nós temos pessoas dentro da igreja, mulheres já de cabelo branco, homens, e os mais novos precisam de abrir os olhos para a mensagem de Cristo. Aí eu vejo pessoas há tanto tempo na igreja dando conselhos, irmão, contrário à palavra, contrário à Bíblia. Dizer, não, irmão, não tem nada não. Ensinando. Está parecendo o povo que antes do ano 2000, diz lá na Bíblia, está assim, de 1000 passarás, 2000 não chegarás. A Bíblia nunca falou isso. Irmão, nós temos que estarmos instruídos, buscarmos. Eu estou orando a Deus, eu estou buscando instruções, porque cada dia que eu entro naquela sala pastoral, que eu vou aconselhar alguém, eu digo, meu Deus, que é isso? Eu nem sabia que existia isso. Eu tenho que buscar. Meu filho me faz uma pergunta, eu tenho que buscar. É claro, irmão, que eu não sou obrigado a saber de tudo, porque a gente morre, a gente nasce, cresce, aprende e morre sem saber de nada. Mas nós precisamos, pelo menos a palavra, sabemos como instruir. É o novo convertido, é alguém que está na igreja há tanto tempo, chega alguém no nosso meio, falsos profetas, trazendo mensagens, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. A gente diz, meu irmão, vem cá, vou te ensinar uma historinha bíblica. Aí ele começa, lá no Velho Testamento, lá tinha um profeta novo, que Deus chama ele para uma missão. Não, irmão, mas eu preciso de acreditar, o profeta é velho, tem tanto tempo que está na igreja, cuidado, irmão. Tem profeta velho mesmo, que não se renovou em Cristo. Porque se renovou em Cristo, não tem profeta velho na casa do Senhor. Tem gente usada, cheia do Espírito, renovado, pronto para toda boa obra. Como dizia minha avó, quando alguém chamava ela de velha, ela dizia, velha é o diabo. Eu sou renovada. Tem o Senhor na minha vida. E da mesma forma, irmãos, é isso. Às vezes não são instruídos e começam a ensinar coisas erradas. E aí aquele profeta novo diz, não, mas Deus falou para mim não fazer isso, não voltar pelo mesmo caminho. Ele diz, Deus também fala comigo, eu sou um profeta mais velho. Pode me obedecer. Aí ele deixa de ouvir a Deus e ouve o profeta velho. Tinha um leão esperando ele logo na frente. Irmãos, quando a gente deixa a palavra, quando nós vamos buscar instruções, pode ter 100 anos de crente, irmão. Se tiver com invenção e não sei isso aqui, a Bíblia diz, considere maldito. Aí Paulo vai muito mais além, diz, ainda que venha um anjo do céu, não falou do inferno não, ele diz lá do céu, e chega aqui para anunciar outro evangelho que não seja esse, considere esse anátema, desprezível, maldito, sem valor. Sabe o que eu aprendo com isso? Que no nosso baú, nós temos que ter tesouro, coisas que enriquecem, lá do Velho Testamento, coisas que enriquecem, coisas novas do Novo Testamento. Tesouro, não é baboseira não, tesouro, coisas que enriquecem, coisas que enaltecem, coisas que engrandecem, que traz vida, que traz renovo. Por isso, eu sou o pastor desta igreja, mas se eu ensinar alguma coisa que não está de acordo com esta palavra, seja um crente de Bereia, consulte. A gente fica tão encantado, né, com alguém, e a gente pensa que alguém, irmãos, grandes pregadores aí, de vez em quando você assiste um vídeo e você pega uma besteira que ele falou. Diz, não, esse trem aqui está errado. Eu acho que ele ficou muito eloquente, animadinho, e deu mais uma exageradinha aqui. Até aqui é do Senhor. Quando você já viu aquela pessoa fala assim, irmão,
vou pregar até aqui, que aqui é do Senhor, agora que passar disso não é de mim. A gente até precisa ser honesto como Paulo. Ele diz, quando era o Senhor, ele diz o Senhor. Agora, quando é ele, diz, falo eu e não o Senhor. Ele diz, é o que eu quero trazer para vocês como experiência, como algo que eu passei. Mas agora isso que eu estou entregando, assim como eu aprendi do Senhor, eu vos entreguei. Aí Paulo fala assim. Mas isso é importante. Vamos sair daqui nesta noite, dizendo, Senhor, eu quero ter um coração ensinável. Eu quero estar pronto para aprender as coisas do Senhor, que vai me levar a uma profundidade espiritual, a uma maturidade espiritual, a uma vida espiritual equilibrada. Porque crente não é desequilibrado não, irmão. Crente, ele tem equilíbrio. Até quando ele recebe um dom de Deus, ele tem equilíbrio. Até para profetizar. Eu estou pregando aqui agora. Se levantar um profeta querendo profetizar no meio de vós, está coisa errada. Ele precisa, a Bíblia diz que ele tem que calar, esperar a vez dele. Deus quer usar 3 profetas no culto aqui. Cada um, até pregador, né? Às vezes a gente participa de um evento aí que tem 3, 4 pregadores. Quando não é a hora dele, ele não fica lá, querendo falar as coisas. Ele espera. Aí vem a hora dele. Aí ele traz o ensino, de acordo com aquilo que foi chamado, para o tema. Por isso, meus irmãos, que nós possamos sair daqui nesta noite, fortalecidos pela palavra.